Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, conforme eu prometido, eu falei que eu ia falar para vocês aqui, revelar o segredo, por que que as pessoas não conseguem fazer uma precipitação com excelência do ouro quando se trata da água régia. Existem três probleminhas que acompanham a gente no canal antigo nosso, Tom dos Metais, e todos os canais. Ninguém fala essa realidade, tá bom, pessoal? Nós vamos abrir aqui primeira mão, a primeira vez que nós vamos falar sobre esse assunto. Dois a gente sempre falou. Excesso de metais na solução, tá certo? Faz com que você depois tenha que fazer precipitação forçada com alumínio ou com zinco, ok? Também, o segundo é o excesso de água régia para pouco metal. O terceiro, pessoal, que é esse que a gente não falava. Quando você vai fazer então uma água régia para corroer, vou mostrar para vocês aqui, ó. Para corroer ouro, aqui a gente tem um material em forma natural que contém paládio, tá certo? A gente tem aqui uma pratinha e um ouro que eu tirei hoje aqui que sobrou de um ouro que eu vendi esses dias, estava na solução um pouquinho, consegui tirar da solução. Aqui vocês veem que tá a massa muito grande, a massa de ouro, a densidade dela, a quantidade dela. Então, aqui você vê que tá bem denso a coisa. Aqui, se você for refinar, é 3 por 1, como todo mundo ensina. Ourives faz, Ciências faz, todo mundo aí ensina assim. A gente sempre ensinou isso também. Vai fazer água régia para ouro? 3 por 1. Só que o 3 por 1 cabe somente para quando é isso aqui. Quando você tem massas como essa de metal, tá certo? Agora, quando você vai lá e tira as folhinhas do lixo eletrônico com ácido nítrico, ou você tem uma grande quantidade de fagulhinhos de ouro, folhinhas de ouro que você tirou de lixo eletrônico, alguma coisa assim, joias, bijuterias, sei lá, você não vai fazer 3 por 1. O porquê, Tom? Porque é o seguinte, aqui quando você faz 3 por 1, o ácido nítrico, depois dele corroer o metal, ele perde a sua força, tá? Então ele vai perder a sua força, nesse caso aqui. E para você ver como que a diferença é tão grande, por exemplo, se aqui tiver 10 gramas, vamos supor que aqui é ouro. Se você tiver 10 gramas aqui, ó, vamos supor que aqui tem 10 gramas de ouro. Aqui eu teria que fazer 150 ml de água de clorítrico e 50 ml de ácido nítrico para mim corroer isso aqui, tá? Eu ia ter que chatar ele, deixar ele bem fino e depois então corroer ele com 150 ml de ácido clorítrico ou ácido muriático. No caso, assim, quando é massa, assim, é bom ser o clorítrico mesmo. E 50 ml de ácido nítrico. Então, aquela famosa 3 por 1. Tá certo? Olha como vai mudar as coisas. E se eu tivesse, então, aqui tem 10 gramas, vamos supor, de ouro. Mas agora, se eu tiver 10 gramas de folhinha de ouro, você não vai fazer 150 ml de ácido clorítrico e 50 ml de ácido nítrico. Por quê? Porque uma coisa é você mexer com uma coisa maciça igual essa. Metal maciço, denso. A coisa está bem feita aqui já. Outra coisa é você pegar fagulhos, folhinhas de ouro. Se você tem 10 gramas de denso e você trabalha com 150 de clorítrico e você tem 10 gramas então de folhinha de ouro, você vai trabalhar com 10 ml de clorítrico. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença de utilização de ácido. Com 10 gramas de folhinha de ouro, eu trabalho com 10 ml de clorítrico. E para 10 gramas de ouro maciço, eu vou trabalhar com 150 ml de clorítrico. A diferença é bem grande. Por quê? Porque aqui está em fagulhos. Aqui está em folhinha. E agora vem o pior, que é onde as pessoas erram, que a gente não falava. Realmente a gente solta alguns segredos e outros a gente não revela, pessoal. Tá certo? A gente sofre para aprender isso e a gente não sai passando tudo assim.
O que acontece? Porque denunciaram o meu canal, denunciaram, derrubaram. Eu falei, também agora, tudo segredo que a gente tinha entre nós que, né, somos os grandes, éramos, né, porque eu perdi meu canal, éramos os grandes aí do YouTube sobre esse assunto, tínhamos esse segredo em oculto só pra gente. Falei, agora também vou abrir, tá? Porque um desses canais grandes aí foi quem denunciou meu canal até derrubar. Então é o seguinte, quando você tem então ali então tanto aqui, você tem ali, você pode pôr 50 ml de nítrico aqui, 150 de clorídrico no denso aqui, no pesadão, né? No bem feitinho ali, maciço o ouro. Na folhinha você vai jogar 10 ml de clorídrico e você vai pingar nítrico, você não vai jogar nítrico. O excesso de nítrico na água régia dificulta o ouro a precipitar, mas você pode jogar ureia, mas eu posso jogar ureia até neutralizar, você pode jogar ureia quanto for, você vai ter trabalho com ureia e tudo, tá? E depois ainda a ureia acaba cristalizando lá embaixo de tanto excesso de ureia que você acabou lançando. E por fim você não faz um trabalho bem feito. Então você precisa de pegar uma seringa, você enche ela de nítrico e você pinga umas 4 gotas, roda. Não começou a corroer ainda, pinga umas 4 gotas e roda. Pinga umas 4 gotas e roda. Começou a corroer, para e não joga mais nítrico. Se você continuar jogando, você vai atrapalhar depois na precipitação. Você não precisa nem utilizar ureia se você fazer isso que eu estou falando. Você não precisa utilizar nenhum neutralizante, se você fizer o que eu estou falando. Então você vai pingando o nítrico, pode ser até grandes quantidades, tá? Vamos supor que você tem 200 ml de clorídrico num becker com 10 gramas de ouro, tá? De folhinha de ouro. Você pode ir pingando o nítrico até ele começar a corroer lá embaixo. Você mexe, vai pingando, mexe. Na hora que ele começar a lixiviar, corroer a folhinha, você para. Não continua mais jogando nítrico que você vai ter problema. Como muita gente aí está tentando extrair os metais depois e não consegue. Tá certo? Esse tipo de técnica a gente não tinha passado. Por quê, pessoal? Algumas coisas a gente revela e outras coisas a gente oculta. Isso é natural. Porque ninguém nunca ensinou isso pra gente. A gente teve que aprender na marra. Tive que apanhar pra cacete extraindo metais pra me aprender isso aqui, tá? Pra mim depois sair abrindo isso aqui pra todo mundo. Porque quando eu fui perguntar pra um, perguntar pra outro, o cara aqui perto de casa que também mexe com metais faz tempo, ninguém revelava isso. Eu tive que, perdi pra caramba, perdi mais de 5 pau. Todo mundo conhece a história do canal Tom dos Metais, sabe que eu perdi dinheiro pra caramba quando eu comecei a fazer o refino. Pra mim depois sair abrindo tudo assim. Então eu evitei de abrir. Eu evitei de falar sobre esse assunto. Algumas coisas, 80% do que a gente sabia a gente revelou, 20% a gente guardou pra gente. Então aí depois a gente ia soltando assim para algumas pessoas que iam comprando nosso curso. Então elas vão aprendendo, elas vão manuseando, acaba aprendendo sozinha como funcionam as coisas. Nada de 3x1 quando se trata de folhinha de ouro. Tá certo? Esse é o segredo, o primeiro segredo que esse canal aqui vai começar a revelar. Daqui pra frente esse canal só vai mexer com paládio, platina, prata, ouro e platina, paládio e ródio. Nós vamos mexer só com esses metais, vamos focar só neles. Daqui pra frente vou revelar segredo por segredo que os grandes guardam e que vocês não sabem. Canal Tom dos Metais.